cooperativismo cresceu e se consolidou no mundo graças aos avanços das leis, que entendem e regulamentam esse modelo de negócios. Para abrir uma cooperativa e assegurar o seu sucesso, é muito importante estar atento e agir de acordo com a legislação. Olá, bem-vindos ao espaço do Sistema OCESP dedicado à educação. O tema de hoje é legislação e constituição de cooperativas. Em 1971, a Lei 5.764 surgiu com o propósito de definir a política nacional do cooperativismo, estabelecer regras para a criação e o funcionamento das cooperativas no Brasil. Essa lei, ela traz que a cooperativa precisa ter uma sede, a cooperativa tem que ter no mínimo os 20 cooperados. Existe uma gestão democrática, então a gente fala cada cabeça um voto. Temos também a obrigatoriedade dos órgãos sociais, tem um conselho de administração, um conselho fiscal também. É necessário fazer uma assembleia de constituição dessa cooperativa. Então as pessoas se reúnem, lá elas decidem que querem abrir a cooperativa, elas decidem que vão ter um estatuto, direitos, deveres, as regras estatutárias, prazo de mandato e as regras gerais de funcionamento da cooperativa. Em seguida, é o momento de formalizar a cooperativa, fazendo os registros na Receita Federal, na Junta Comercial e também na OCESP. O registro na Junta Comercial confere publicidade a terceiros em relação aos atos das cooperativas. Uma cooperativa, para ela ter legalidade, ela precisa estar registrada conforme a Lei 5764. Esse registro ele é feito na Organização das Cooperativas Brasileiras e aqui no estado na OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. No setor jurídico, inicialmente a gente faz as análises dos atos constitutivos da cooperativa, que geralmente envolvem a análise da ata de constituição da cooperativa e do estatuto social e do cartão CNPJ. A gente faz a análise do objeto social para saber se vai ter relação com as profissões dos cooperados que vão integrar essa cooperativa. É importante reconhecer que, muito antes da sustentabilidade se tornar uma pauta central e urgente em todo o mundo, o sistema cooperativista já trabalhava com a necessidade de reservas e fundos sólidos para garantir o bem-estar contínuo dos seus cooperados e das comunidades em que está inserida. Com relação ao fundo obrigatório que é estipulado pela Lei 5764 de 71. A lei obriga a cooperativa a instituir o fundo de reserva, que é um fundo destinado a reparar as perdas e ao desenvolvimento da cooperativa, e o FATES, que é um fundo de assistência técnica, educacional e social, que é destinado a auxiliar a cooperativa e os cooperados com relação a esses assuntos, que são os assuntos voltados para a parte técnica, para a parte educacional e para a parte social da cooperativa. Ao contrário das empresas tradicionais, que são sociedades de capital, nas quais as pessoas que detêm o maior número de ações têm mais controle sobre a empresa, as cooperativas são sociedades simples. Nelas, a gestão é democrática. Cada cooperado, um voto. O que são sociedades cooperativas? São sociedades de pessoas. Uma empresa, ela objetiva lucro. E a cooperativa não objetiva lucro. Normalmente as empresas têm características que são sociedades de capital, aonde o seu poder está vinculado ao volume de capital que você tem. Então, se eu tenho 51% das ações ou do capital social numa limitada, por exemplo, eu é quem mando. Lógico que tem todas as regras de respeito aos minoritários, mas é assim que se decide. Já numa sociedade cooperativa, são sociedades de pessoas, que aí cada pessoa tem direito a um voto, independentemente do capital. Então, o que se decide é a vontade do grupo como um todo, da maioria do grupo. O cooperado ele tem uma característica bem importante em relação aos sócios comuns de outras sociedades empresariais. Ele reúne numa figura só a qualidade de dono e usuário. Então, quando ele participa de forma democrática e vota igualmente aos demais sócios, ele é sócio. E, por outro lado, ele também é usuário.
Então ele tem lá uma cooperativa que dispõe para ele de uma estrutura, uma sede, pessoal, contratos, clientes, organiza esse trabalho para que ele possa prestar um bom serviço. Em 1988, novas regras para o cooperativismo surgiram com a Constituição Federal. Ela estabeleceu as bases gerais do cooperativismo, garantiu a liberdade de associação das cooperativas e tratou de criar regras para a tributação, diferenciando as cooperativas das outras empresas. Por elas não objetivarem lucro, elas têm todo um tratamento tributário diferenciado. E por isso que na Constituição Federal de 88, vem lá no capítulo das obrigações tributárias que deve ter um tratamento adequado ao ato cooperativo, que ato cooperativo é todo aquele ato que tem a cooperativa e o cooperado, ou aqueles atos que são com terceiros, mas para o cumprimento do objeto social da cooperativa. Desde a criação da primeira cooperativa brasileira até a Lei de 1971 e a Constituição de 1988, muita coisa mudou no Brasil e no mundo. As atualizações na legislação foram acompanhando o crescimento do cooperativismo e, em 2009, foi a vez da Lei Complementar que regulamentou o funcionamento das cooperativas de crédito. E as atualizações continuaram na Resolução de 2022. Hoje, elas oferecem os mesmos serviços dos estabelecimentos bancários tradicionais e têm respaldo legal. O Banco Central ele vinha de alguma forma regulamentando, mas só com a Lei Complementar 130 de 2009, que complementa a Constituição Federal, é que o cooperativismo de crédito ganhou uma lei específica para que as suas atividades fossem adequadamente regulamentadas. E ela sofreu uma alteração importante em 2022 com a aprovação da Lei Complementar 196 de 22. Então ela trouxe várias adequações à Lei Complementar 130, especialmente a definição do que é uma cooperativa de crédito. Então a gente tem lá hoje na lei, esculpido, a definição de cooperativa singular de crédito, cooperativa central de crédito, confederação de crédito e confederações de serviço. Essa resolução 5051 de 2022, ela dá vida à cooperativa de crédito. Ela diz lá quais as operações a cooperativa de crédito pode realizar, quem pode se associar, tudo em consonância com a Lei Complementar 130. Uma pessoa física ou jurídica que queira se associar a uma cooperativa de crédito, ela tem todo esse arcabouço legal que protege o seu patrimônio, destacando que a cooperativa de crédito ela pode oferecer todos os serviços financeiros que um banco padrão oferece para o seu cliente. É o combo, 130, 196 e a Resolução 5051 de 22. Em 2012, veio outra importante conquista, a Lei 12.690, conhecida como a Lei das Cooperativas de Trabalho. Até então, as cooperativas de trabalho elas eram regulamentadas pela Lei Geral das Cooperativas, que foi de 1971. As cooperativas de trabalho, elas lidam com pessoas que trabalham, se juntam para trabalhar coletivamente, e essas pessoas desenvolvem prestação de serviço ou produção. Elas atuam de forma coletiva. Para as cooperativas de trabalho, elas lidam com a maioria dos ramos, mas desde que sejam pessoas físicas ali desenvolvendo o trabalho. Tem algumas cooperativas que elas não podem atuar com a Lei 12.690, que é das cooperativas de trabalho, porque são cooperativas que são regulamentadas aí pelo governo e de alguma forma precisam obedecer uma lei específica. Somente no ramo trabalho, produção de bens e serviço, o número mínimo para se constituir uma cooperativa são 7 pessoas. Já para todos os outros ramos, esse número é de 20 cooperados. Tendo em vista a demanda de trabalho, diminuiu esse número para que os trabalhadores tivessem acesso ao trabalho através de cooperativas. A partir de agora, vamos saber quais são os primeiros passos para formar uma cooperativa. E o melhor, com a ajuda do Sescop. A consultoria do Sescop São Paulo oferece diversos encontros, virtuais e presenciais. Eles ajudam a entender aspectos jurídicos e administrativos das cooperativas. Importantes saberes para quem pretende iniciar uma cooperativa e que podem garantir o sucesso e a sustentabilidade do negócio. Nós temos um programa de orientação que chama POC, que é o Programa de Orientação Cooperativista, ele é gratuito. A primeira etapa é o grupo participar do minicurso Como Montar uma Cooperativa. A segunda etapa, a gente marca uma reunião, ela pode ser online ou ela pode ser presencial, com os representantes desse grupo. Caso a gente verifique que esse modelo de negócio
ele cabe no modelo societário cooperativista, a gente vai para a terceira etapa, que vai ser uma palestra de sensibilização com todos os cooperados. Se o grupo ele quiser dar continuidade nesse programa, ele pode participar da oficina de plano de negócios e viabilidade econômica. Ele vai focar mais no planejamento do negócio daquela cooperativa, o que vai minimizar o risco dela de atuação no mercado e vai auxiliar esse grupo na tomada de decisão. Um estudo de viabilidade econômica é fundamental para abrir qualquer empreendimento, seja ele cooperativo ou não. De onde sairá o investimento inicial? Quais custos estão envolvidos? Qual a expectativa de receita? Cooperativa, é importante primeiro a gente saber qual que é a atividade econômica dessa cooperativa. É uma empresa de propriedade conjunta, democraticamente controlada, né? Ou seja, são os próprios sócios que fazem a gestão dessa cooperativa. A cooperativa ela é sem fins lucrativos, mas ela tem finalidade econômica. Ela precisa prestar um serviço ou uma venda de produtos para o mercado. Tem que ter viabilidade econômica, ela precisa ser competitiva com o mercado. O cooperativismo é a reunião das forças das pessoas para torná-las mais fortes. É uma agregação das demandas tanto para a aquisição de produtos como para a venda e comercialização de seus produtos. Por isso que as cooperativas são grandes prestadoras de serviços para os seus cooperados. No cooperativismo, os resultados anuais são utilizados conforme a decisão dos cooperados. Na Assembleia Geral, você apresenta os resultados do ano anterior. Quando esses resultados são positivos, que são sobras, essas sobras os cooperados decidem como dividir. Na sociedade de capital, aquilo que é o resultado do ano da empresa vai para o dono da empresa. Nas sociedades cooperativas, volta para o dono, que são os cooperados. As cooperativas em funcionamento têm o apoio do Sistema OCESP no aprimoramento das suas atividades, seja na capacitação dos cooperados e do corpo diretivo, seja na disponibilização de ferramentas de gestão e de produtividade do negócio. Existe uma área dentro do sistema OCESP que é a área de inteligência de mercado. Além da gente mapear todo o ambiente regulatório, a gente está ali frente a frente na parte do negócio da cooperativa. Os diagnósticos são diversos. O nível de conformidade legal das cooperativas na Lei 5764, diagnósticos ligados ao desempenho econômico e financeiro, desempenho na governança e gestão e atualmente também um diagnóstico relacionado a práticas de ESG. Então a gente consegue entregar para as cooperativas uma ferramenta para ela conseguir mensurar a sua gestão, as suas práticas em relação a outras cooperativas e também, por sua vez, ao próprio mercado. O cooperativismo vem crescendo no Brasil e é provável que surjam outras regras e legislações para melhorar a atuação do cooperativismo como um modelo de negócio robusto e eficiente. E aqui na OCESP, a gente estará sempre atualizado e de portas abertas para ajudar a montar e a manter a sua cooperativa.